Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 18, texto que nós vamos estar meditando, verso 18 ao 22. E o que está acontecendo nessa passagem? Uma passagem pouco conhecida, por muitos talvez não entendida, mas muito importante. Por isso que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, né, irmãos? Cada passagem, por mais que a gente ache que não tem importância, cada passagem tem importância muito grande. O que aconteceu na semana passada, nós vimos que o Senhor Jesus chamou Levi, Mateus, o publicano, para segui-lo, e ele o seguiu. E com a alegria que Mateus estava, ele fez um banquete na sua casa, que com certeza não era pequena, e convidou os publicanos e os pecadores para estarem à mesa. E Jesus sentou-se lá também com eles e dividiu uma refeição. E com certeza a festa foi muito alegre, porque Mateus estava alegre, os publicanos estavam alegres por poder estar ali junto com o mestre, e mais alegre ainda estava o Senhor. Foi uma demonstração de alegria. E aí, a seguir, verso 18... os textos dos evangelhos mostram que isso aconteceu realmente a seguir. Os seguidores de João e dos fariseus fizeram uma pergunta. Veja o verso 18, vamos ver a pergunta dos religiosos. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? A pergunta deles foi a seguinte: vocês estão muito alegres, vocês estão fazendo festas, vocês estão sorrindo, vocês estão vivendo um momento assim de muita alegria, de felicidade, mas cadê a tristeza? Cadê o jejum? Porque na época do Velho Testamento, jejum e tristeza eram sinônimos. Cadê essa tristeza pelo pecado? Cadê essa, que era provavelmente que levava João, os discípulos de João a jejuarem? Cadê essa tristeza, o luto que faz parte da religião? Por que vocês não estão jejuando? Na verdade, Jesus foi chamado, apelidado de comilão e beberrão, e amigo de publicanos e pecadores. E ele foi chamado assim por causa desse costume dele, de comer com publicanos e de banquetear com eles. Então, ele é um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Os fariseus jejuavam, e jejuavam para se amostrar. Lembra do Sermão do Monte? Eles faziam para aparecer. Eles jejuavam e faziam aquela cara de velório, deixavam o cabelo desarrumado e ficavam ali com aquela cara. E existe na religião uma ideia de que quando você é fiel, você fica com cara de velório mesmo. Você fica com aquela cara de triste, eu estou jejuando, estou servindo o Senhor com muito sofrimento e muitas aflições. Então eles levantam essa questão do jejum. Vocês sabiam quantas vezes na Bíblia Deus ordena que o jejum seja feito? Vocês sabem? Uma vez apenas. No dia da expiação, Deus disse que o povo deveria afligir as suas almas. E isso foi traduzido e foi entendido como jejum. Jejum virou sinônimo de afligir a sua alma, de tristeza. E uma vez só por ano, o Senhor disse: olha, vocês vão fazer isso, vocês vão se entristecer pelos seus pecados. Vocês vão realmente jejuar. Uma vez por ano. Uma vez por ano. O que os fariseus fizeram?
Uma vez por ano foi ordenado, mas quando você vai na Bíblia, no Velho Testamento, você encontra vários jejuns. No Novo Testamento você também encontra alguns jejuns, da onde a gente tira a ideia de que o jejum é algo voluntário. Deus ordenou uma vez, mas se as pessoas desejarem e quiserem jejuar, que elas jejuem. E isso foi feito tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Agora acontece que os fariseus botaram uma ordem entre eles. Toda segunda e toda quinta, jejum. Todas as semanas do ano. E eles se orgulhavam disso. Você se lembra daquele fariseu da parábola de Jesus que disse, eu dizimo tudo que eu tenho e eu jejuo 2 vezes por semana, lembra? Então eles faziam aquilo que não foi ordenado por Deus e que eles ordenaram uns aos outros e infelizmente faziam aquilo para aparecer. Faziam aquilo para mostrar que eram mais religiosos do que os outros. A conclusão que a gente tira do jejum é que no Velho Testamento, na maior parte das vezes que jejuaram, era por razão de tristeza mesmo, era por razão de pecado, para provocar o arrependimento, para receber a bênção de Deus. No Novo Testamento, nós vemos a profetisa Ana jejuando, nós vemos quando os primeiros missionários foram enviados na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, eles estavam jejuando nessa hora, o Espírito os chamou, e depois eles jejuaram mais ainda, e impuseram as mãos e os enviaram. E também, quando eram escolhidos pastores, está escrito em Atos 14 que eles jejuavam para a escolha dos pastores. Então, nós notamos que toda vez que algo importante precisava ser feito, era o costume de jejuar. Algo fundamental para a igreja era esse costume. Mas nunca foi uma ordem, a não ser lá no Velho Testamento, na lei que já pereceu. Então, vejam, existe o exemplo, é uma coisa boa, mas você nunca deve achar, por exemplo, que você está em pecado porque não jejua, porque não existe uma ordem no Novo Testamento para jejuar. Devemos fazer isso voluntariamente. Tá bom? Essa questão do jejum. Mas por que vocês não jejuam? Aí o Senhor vai explicar no verso 19, por que eles não estavam afligindo a sua alma. E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. O que ele está falando? Uma das razões para jejuar é tentar aprofundar a sua comunhão com Deus. Então você faz isso para buscar mais de Deus. Agora, se Deus está do seu lado, literalmente, que era Jesus ali, ele diz, como é que eles vão jejuar se eles estão comigo? A minha presença está com eles nesse momento. E ele faz uma comparação com um casamento. Você já viu alguém jejuar numa festa de casamento? Já foi alguma festa de casamento que a pessoa fala, não, eu estou jejuando? Existiam regulamentos na Torá, na literatura judaica, que eles não deveriam jejuar em dias de casamento. Porque, sabe o que está acontecendo? Alguns fariseus estavam jejuando, fazendo aquilo que eu falei com o rosto, né? Coitado de mim, estou muito sofredor. Aí iam para a festa do casamento com aquela cara de velório, para dizer que eles jejuavam. Aí os próprios fariseus disseram, vamos parar com isso. Dia de casamento, dia de festa, não tem jejum, para com isso. E é o que Jesus está falando. A presença dele na terra com seus discípulos era uma festa, era um momento de grande alegria para eles. E não era necessário jejuar, porque eles estavam numa festa espiritual, estavam num banquete. O Senhor da glória estava com eles, do lado deles. Então Jesus fala, como é que os meus discípulos vão jejuar se eles estão diante do noivo, diante do Senhor da igreja, diante do cabeça da igreja? Eu estou aqui com eles, qual é a razão de jejuar? Então ele explicou isso. Agora, no verso 20 ele fala, mas dias virão
em que lhes será tirado o esposo ou o noivo, e então jejuarão naqueles dias. Aqui é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus menciona a sua morte. Ele será tirado, é a mesma expressão de Isaías 53. Ele será tirado, ele será morto. Jesus está falando, quando eu morrer, os discípulos vão jejuar. E isso aqui pode estar incluído também. Eu vou ressuscitar, vou subir, e minha presença física não estará mais entre eles. Então, nesse tempo, eles podem jejuar de novo, para me buscar mais, para estar comigo em comunhão, para alguns propósitos, para principalmente arrependimento, para purificação, para buscar mais de mim, porque eu já não estarei fisicamente com eles. Então ele disse o seguinte, enquanto ele estava ali no seu ministério terreno com eles, não era necessário jejuar porque eles estavam em festa. Mas quando ele voltasse de novo para a glória, aí a igreja jejuaria novamente para buscar mais o Senhor. É isso que ele está falando aqui. Jejuarão naqueles dias. Agora, ele então vai começar uma parábola. Se você ler em Lucas, você vai ver que Lucas fala assim, e contou-lhes uma parábola bem pequenininha, mas é uma parábola que eu tenho certeza que muitos irmãos não entendem o significado. Podem já ter lido, mas nunca perceberam. Talvez alguns não perceberam. Olha só o verso 21. A parábola é a seguinte, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. O que o Senhor está falando, né? Ele está falando de um odre, que não é a mesma coisa que um barril, era uma espécie de bolsa que se tirava das peles das cabras, e ali eles faziam aquele couro, né, se aperfeiçoar, e eles colocavam vinho ali. Esses são os odres. E o vinho novo, todo mundo sabe o que é. Ele fala o seguinte, as vestes, primeiro ele começa com a questão das vestes. O remendo novo não pode ser colocado num vestido, numa veste velha. O que é isso? Você costura um remendo numa roupa velha, aquele pano, diferente dos panos de hoje, de alguns, né? Aquele pano ele vai encolher. Quando ele encolhe, ele rasga o que foi costurado, estraga tanto a roupa velha quanto a roupa nova. E o odre é a mesma coisa. Ele, com o tempo, muito uso do odre, ele começava a ficar ressecado, começava a querer rachar. Se colocasse um vinho novo dentro daquele odre, o vinho estava fermentando ainda, ele expandia. Nisso que ele expandia, ele quebrava o odre, ele partia o odre e vazava. Então você tinha que colocar remendo de roupa nova em roupa nova, e tinha que colocar o vinho novo em odres novos. O que ele está falando com isso? Eu tenho certeza que muita gente fica perguntando, né? O Senhor está dizendo o seguinte, o evangelho que ele vinha trazendo é único, exclusivo, e não pode ser misturado com nada velho. A nova aliança em Jesus Cristo não era uma espécie de apêndice da velha aliança, uma continuação do Velho Testamento, mas era algo totalmente novo, profetizado no Velho Testamento, mas era algo novo, que não podia ser misturado. O cristianismo é veste nova e vinho novo, a veste de justiça e o vinho da alegria no coração. O cristianismo é uma festa, não é um autoflagelo, não é uma religião triste, é uma religião, é uma fé que realmente leva as pessoas à alegria. Na presença do Senhor há abundância de alegrias. Então o Senhor está dizendo aqui, vocês não podem ficar trazendo seus hábitos do judaísmo e tentar implantar no cristianismo. Isso não pode ser feito. E nós vemos até mesmo no Novo Testamento,
até mesmo servos de Deus, alguns chamados apóstolos, que não conseguiam entender isso, que ficavam agarrados no judaísmo lá e sem se libertar completamente dele. E o que Jesus está dizendo é: eu vim trazer uma nova aliança, o judaísmo acabou. Eu vim trazer a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma nova aliança, um novo tipo de situação. Por isso é chamado de boas novas. São novas, que não tem nada a ver com o judaísmo, nem com qualquer religião que exista na terra. E o que aconteceu? Com a história da igreja, a gente vê que eles desobedeceram a essa ordem. Por exemplo, hoje nós temos igrejas que colocam bandeira de Israel, colocam uma arca da aliança, colocam várias coisas da velha aliança. Nós temos aquela igreja que criou o templo de Salomão, que temos a ver com Salomão, que temos a ver com o templo. E ainda colocou na inauguração, os irmãos devem se lembrar, e em vários outros dias, vestes sacerdotais nos pastores. Os pastores pareciam um sacerdote do Velho Testamento. Isso é antibíblico. Não existe mais essas vestes sacerdotais. O catolicismo, por exemplo, os sacerdotes colocam aquela roupa baseada em religiões antigas e no Velho Testamento. Então, muita coisa foi confundida. Chegou no século II, o cristianismo começou a transformar o evangelho na filosofia platônica. Tentou fazer com que a verdade de Deus coubesse na filosofia dos sábios. Algo completamente errado. E isso foi acontecendo, vocês sabem, e corrompeu completamente. Vocês sabem que quando chegou do ano 500 ao ano 1500, por volta disso, 1000 anos ou talvez mais um pouco, o catolicismo romano mandou na religião e trouxe diversas coisas que não pertenciam ao evangelho. É o que o Senhor está dizendo. Não se pode misturar paganismo com cristianismo. Não se pode misturar judaísmo com cristianismo. Hoje, por exemplo, tem muitos cristãos, Brasil, Estados Unidos, muitos cristãos que eles ficam encantados com os judeus. Eles acham que a gente está no mesmo nível, que eles são povo de Deus, que eles são salvos. Não, meus irmãos. Salvação é somente através de Jesus Cristo. Não tem um judeu salvo, a não ser que ele creia em Jesus Cristo. Então a gente misturou, fez um bolo danado. E, irmãos, essa mensagem foi importante cair justamente agora, porque essa foi a mensagem, essa foi a motivação da reforma protestante. No dia 31 de outubro, sexta-feira, foi comemorado o dia da reforma, do início da reforma protestante. E o que eles fizeram? Lutero, Calvino, Zwinglio e diversos homens de Deus, o que eles fizeram? Eles procuraram descobrir a essência do puro evangelho. Aonde? No Novo Testamento. Procuraram descobrir isso. Depois que eles descobriram, eles passaram a retirar tudo que não fizesse parte do Novo Testamento. Tudo. Irmãos, até mesmo o Velho Testamento nós temos que ler com cuidado. É a palavra inspirada de Deus? É. Mas muita coisa que tem no Velho Testamento não é para nós mais. É uma lição, tem ensino, tem exemplo. Mas a lei cerimonial, a lei civil, não pertence mais a nós. Podemos ficar com a lei moral, onde a lei de Deus no Velho Testamento nos ensina a fazer o bem e nos proíbe de fazer o mal. Isso aí nós seguimos, mas nós não somos judeus. Não existe fogueira santa de Israel, não existe nada dessas coisas místicas que são feitas por aí. Existe o Novo Testamento, e o Novo Testamento é espiritual. Você nota que aqui a gente não tem nenhum adereço, tem essa cruz, mas não tem significado. Não tem imagens, não tem estátuas, não tem talismãs, não tem santinhos, não tem nada disso. A adoração do Novo Testamento, da Nova Aliança, é espiritual. A única coisa material e física que nós temos é o pão e o suco, né? E você vê só 2 símbolos e você vê a confusão que fizeram com isso. A confusão que a igreja e a seita desviada fizeram com relação à ceia. E isso que a gente vai ver
a ceia do Senhor virou a missa. O que tem a ver a ceia do Senhor que nós celebramos aqui com a missa? Nada. O ensino da missa é que o corpo de Cristo é ressacrificado na hora da missa. O sacerdote faz a oração e aquela hóstia se torna o corpo de Cristo, e o vinho que ele bebe se torna o sangue de Cristo, de modo que a igreja sacrifica Jesus de novo, mandando uma mensagem de que aquele único sacrifício que o Novo Testamento diz não é único, não tem valor, não serve somente aquele. Não, você precisa da missa para você ser abençoado. Você precisa tomar a hóstia, comer a hóstia. Então, irmãos, muita confusão foi feita e nós agradecemos a Deus por Ele, em 1517, ter resolvido usar vários homens em vários países para jogar fora todas as tradições, todos os desvios da igreja. Alguns ainda ficaram, mas a maioria e os principais foram removidos e a igreja voltou à veste nova e ao vinho novo do Evangelho. É isso que o nosso Salvador está querendo dizer para a gente, que a Boa Nova ela é inédita. Não há uma religião sequer no mundo que tenha a mensagem do Evangelho. Nenhuma. Que um homem, que Deus desceu, se tornou um homem, que Ele entregou sua vida e levou os pecados dos homens numa cruz e foi castigado por Deus. Isso não existe em lugar nenhum. E que você somente pela fé você recebe esse dom de Deus. Isso não existe em religião nenhuma, só o cristianismo, só o Evangelho. E a gente precisa ter isso em mente e fazer o que Jesus disse aqui: deixa o vinho novo em odres novos. Não crie uma religião, não invente coisas que não estão escritas. Por isso, leia bastante o Novo Testamento. Eu sei de irmãos que ficam só lá lendo no Velho Testamento, que gostam de histórias. Não tem nada de errado ler no Velho Testamento. Mas o quanto você lê do Velho, você tem que ler do Novo, de preferência o dobro. Porque o Novo Testamento é o testemunho da nova aliança no sangue de Cristo. O Novo Testamento é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor está falando, e que nós possamos realmente celebrar uma ceia com entendimento e com alegria, não misturada com coisa nenhuma que não pertença a ela. Examine sua vida, veja se há algum costume na sua vida, se há algum pensamento, alguma ideia, alguma crença, alguma obra que você realiza que não está escrito, mas que foi algo que você mesmo criou. E retire da sua vida. E vamos realmente procurar estar mais perto possível do Novo Testamento, que estabelece a nova aliança. E aí nisso nós vamos, então, participar da ceia nesse momento.